É isso aí. Deixa eu compartilhar algo com você, dando sequência um pouco daquilo que nós falamos de manhã, daquilo que a gente compartilha quinta-feira, nesse mesmo espírito. Eu quero ler contigo Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos 10, que é o capítulo considerado da fé, porque o apóstolo Paulo ele fala sobre esse entendimento. Ele traz algo e uma referência muito interessante, porque falando sobre a justiça decorrente da fé, no verso número 6, é justamente isso. Por que nós fomos justificados? Porque nós cremos na obra de justificação na cruz do Calvário. Por que nós somos filhos de Deus? Quem é filho de Deus aí levanta sua mão, filho, beleza. Porque nós cremos na obra da cruz do Calvário. Quer dizer, não é algo, gente, que nós sentimos, não é algo que aparentemente muda do lado de fora, mas é toda uma verdade que nós cremos e é estabelecida na nossa vida e nós não abrimos mão. Diga aleluia. Esse é o grande lance de tudo. Mas aí então, no verso número 8 de Romanos 10, Paulo então ele fala assim: porém, o que se diz? A palavra, a verdade, ela está perto de mim, ela está na minha boca e ela está onde, gente? Quer dizer, a palavra da fé que nós pregamos. Eu estava compartilhando aqui, falando no primeiro encontro, sobre isso, sobre a verdade. A força da verdade, ela tem essas duas, vamos dizer assim, esse comboio, né? A verdade, ela puxa duas coisas que são absolutas. Ela exige de mim uma crença, que tem a ver com uma ação correspondente e uma declaração dessa minha crença. Você quer ser uma pessoa de ver resultados na tua vida? De ver situações para serem transformadas? Então encaixa isso no teu coração. Verdades precisam ser cridas, que puxam uma ação correspondente com aquilo que eu declaro, que eu creio, e eu tenho que abrir meus lábios dessa crença para fora. Eu vou te falar, se isso estiver acertado, e você mantiver esse exercício vivo, essa troca de hábitos, de maneira de andar assim com a verdade, ela só abre espaço na nossa frente. Gente, a gente só vai seguindo adiante. Interessante que Paulo, ele tira essa passagem, ele diz assim, olha, a palavra, vamos ler de novo, está perto, ela está na tua boca, ela está no teu coração, e nós já vimos isso, que a boca fala do que está cheio o coração, bem como eu também já conversei aqui com vocês, que o nosso coração se alimenta daquilo que nós abrimos os lábios, está lá no livro de Provérbios. O espírito da crença, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 13, é o espírito que crê e declara. Então, crença precisa de uma ação correspondente e precisa de uma declaração. Diga aleluia. Certifique-se na tua vida que você está enfrentando situações com a tua crença. Vê se você está se posicionando como a crença pede e está declarando que está tudo certo. O resto é com Deus. A nossa parte está sendo feita. Então Paulo, ele tira essa passagem do Velho Testamento, porque Deus já havia dito isso. Vamos dar uma lida aqui em Deuteronômio 30? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 30. Diz assim: no verso número 10, se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus. Ok, todos acharam? Deuteronômio 30, verso 10. Deus diz assim: se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, seus estatutos, escrito na lei, no livro da lei, e te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Veja aí, no verso 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Pula para o verso 14, pois esta palavra, olha de onde Paulo tira, está muito perto, está na tua boca e aonde? Mas aqui ele dá um direcionamento, para cumprires. Vamos a João capítulo 14, no verso 6. João capítulo 14, no verso 6, nós conhecemos, Jesus dá a declaração
de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para muitos que até estudam aqui conosco na escola, a gente tem ensinado isso, que Jesus ele é a vida, ele é a verdade, essa palavra é a vida, é a verdade, mas ela é uma direção a ser seguida. Ela é uma direção da qual nós tomamos, nós aprendemos a caminhar com ela. Ela aponta, ela dirige, ela mostra aquilo que nós precisamos fazer. Então veja, declaração de crença, crença, um posicionamento com a crença, te faz vencer todas as barreiras. Esse é o segredo, gente. A gente ainda olha muito assim o povo de Deus vendo a palavra como se é algo distante, algo que eu devo ler. É algo que eu devo ler, é algo que eu tenho que ter informação, pastor, eu tenho que conhecer, mas é mais do que isso. É o livro que eu deposito por conhecimento, creio, ponho uma posição desse livro no meu dia a dia e eu declaro essa verdade. Isso não é uma coisa que a nossa cabeça entende, mas isso é o procedimento que Deus pede. É interessante porque o nosso Deus é assim, Ele declara, Ele fala, Ele dá declarações antes. Esse é o processo da fé, a gente tem ensinado isso às quintas-feiras, é bem interessante, Deus trabalha dessa maneira, nós somos filhos, temos trabalhado da mesma maneira. Isso não é o do homem natural, o homem carnal, esse homem natural, ele não entende isso com a sua cabeça, por isso essa mensagem é loucura, para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus, porque eu não trabalho com o meu cérebro, eu compreendo que crença, se posicionando com essa crença no dia a dia e declarando, me faz ser mais do que vencedor. Muda, gente, muda as situações. E isso é tão poderoso, porque não é simplesmente você abrir os lábios, mas é uma declaração que vem de algo que está dentro de nós. Vem falando sobre isso. Vá comigo a Tiago, capítulo 3, lá no Novo Testamento, depois do livro de Hebreus, se ajuda. Tem o livro de Tiago, e Tiago escreve para a igreja no capítulo 3, dizendo, no verso 2, todos tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Tiago 3, 2, verso 3, ora, se nós pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Que exemplo maravilhoso, hein? Quer dizer que a nossa boca tem a capacidade de dar direção, exatamente isso. E olha, observar igualmente no verso 4, os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Você entende que o mar pode estar agitado, pode estar batendo vento, se aquele leme que é pequenininho virar, o navio vai virar. Olha a capacidade, gente, isso aqui é a palavra de Deus, o cérebro não entende, mas a palavra de Deus mostra que uma crença, uma posição que eu tomo com a minha crença no meu dia a dia, perdão, e uma declaração dessa crença em cima daquilo que eu vivo, das situações que eu vivo, faz as situações mudarem, direciona a minha vida, muda, diga aleluia. Quer dizer que então a mudança na minha vida está na minha boca, na minha crença, exatamente. Eu vou provar para você lendo uma passagem de que nós só vamos aonde nós cremos e declaramos. Eu só posso ir aonde eu creio e declaro sobre. E dali eu só continuo se eu continuar, porque esse é o processo do avanço, da mudança, da direção. Está dando para pegar, gente? A direção que a nossa vida toma está diretamente ligada à qualidade das palavras que nós pronunciamos, gente. Há palavras e há maneiras de dizer coisas que não fazem mais parte da nossa crença, mas nós temos que trocar esse hábito, temos que aprender sobre isso. Aí moldando e trabalhando a nossa vida de acordo com crença. Então, se eu enfrento uma situação em você também que é problemática ou que é estranha, ou que mexe com a gente, vamos fazer esse approach, né, como diz em inglês, né, vamos chegar perto disso aí, vamos fazer essa chegada com base em crença.
É um treinamento que nós temos que fazer. Porque de uma maneira natural, tudo que eu e você enfrentamos mexe comigo, mexe com você, e muitas vezes a gente sai aí declarando, se posicionando fora desse contexto. Quem está pegando? Então, Tiago, capítulo 3, está falando do poder da língua. Do poder de nós abrirmos os nossos lábios com base em crença e nós vermos Deus estabelecer essa crença. Darmos toda a abertura para que Deus trabalhe. Deus, gente, ouça bem isso que eu quero te falar, é tão simples, a gente repete 300 mil vezes, mas é isso aí. Deus trabalha num ambiente de crença. Quem faz um ambiente? Nós. Ou você acha que as situações que eu enfrento, elas fazem o ambiente da minha crença? A situação que eu enfrento já está dizendo para mim, não dá, está difícil. Porque elas são incrédulas, elas são ali, ó, acabou, essa é a limitação. Eu e você temos que aprender a criar naquilo que nós estamos vivendo um ambiente da crença. Eu vou à palavra, e o que Deus tem a dizer? É o que vale. A parede não é branca? É ou não é? A parede é branca porque Deus disse. Entende? Então eu enfrento algo, e aí a palavra de Deus diz que é exatamente o contrário. Eu fico com a palavra, vamos nos aproximar com essa crença e declarando. Pastor, não pega no neurônio. Se você quer receber verdade e ser um vencedor, tem que receber de coração, porque é assim que funciona. O trabalho de Deus é diferente. É um trabalho de dentro para fora. Não é um trabalho de fora para dentro. Guardou isso? Veja, anote aí para você dar uma lida, porque é legal, durante a semana você dá uma lida e você vê esse perfil. Olha o perfil dessas pessoas que receberam de Deus, foi exatamente esse perfil do qual nós estamos conversando. Da verdade, instalada, de um posicionamento com essa verdade, uma declaração em cima dela. Arrasta, a verdade arrasta de mim, ela pede ali, a verdade, ela arrasta, ela pede um posicionamento e uma declaração diante das situações. E se eu tenho isso acertado, eu vou te falar, é só questão de tempo, a tua vitória chega. Anote aí para você ler em casa, Marcos 5, verso 28. Falando daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Veja que coisa interessante. Há uma crença declarada pelos seus lábios, e ela cria, por isso ela declarou, mas também havia um posicionamento, porque ela tomou um posicionamento para com aquilo que ela cria. Se eu sou apenas aquela pessoa que ouço crença e vejo verdades e não faço nada a respeito, eu estou desperdiçando o poder de Deus. Eu estou entregando, eu estou deixando escorrer da minha mão aquilo que me daria vitória. Eu compartilhei algo aqui de manhã, se você puder depois assistir nos encontros de manhã, lá na internet, no Exerça a Sua Fé, exatamente isso. É como se eu perdesse aquele momento. O poder de Deus, gente, ele é vida. Então, se eu não me alimento ali daquele momento, se eu não faço algo a respeito daquilo, aquilo se perde. Anote uma outra passagem, Lucas 5, verso 5. Veja, exatamente de novo, um posicionamento de um homem que tinha ido lá, nós conhecemos, Pedro, foi pescar, não pegou nada. Aí Deus chega e fala para ele assim, Jesus chega para ele, Pedro, volta para lá e lança a tua rede. E Pedro falou, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou crer nessa palavra, eu creio nessa palavra, porque em cima dessa palavra, Jesus, olha só, em cima dessa palavra eu vou lançar a rede. Ele não ficou só dizendo eu vou lançar a rede, ele foi lá e lançou. Então, olha, crença, botando para fora e se posicionando e fazendo aquilo. Olha o resultado que ele tem. Deus não tem nada de complicado, gente. Deus, ele é aquilo que ele disse que ele é. E ele traz o resultado que ele disse que ele traz. É o nosso posicionamento com crença é que vai fazer toda a diferença. Quando você começa a aprender isso, você vai vendo resultados na tua vida, você aprendeu o caminho de ser abençoado sobremaneira. Há muitas pessoas confusas, com muitas ideias, com muitos pensamentos, gente, dentro da igreja, mas não vendo resultados. Sofrendo, tristes, deprimidas, enfraquecidas, tem alguma coisa errada, são conceitos errados, pensamentos errados, não tem a simplicidade disso que Deus me pede. Deus olha para mim e fala assim, Elinho, eu só quero uma coisa de você, acredita no que eu estou falando. Ele só falta ele falar assim, por favor,
Eu só quero que você acredite no que eu estou te falando. E por trás dessa crença, tem um posicionamento para com essa crença e uma declaração para com essa crença. É só isso que eu tenho que carregar. Eu não tenho que carregar a força do meu braço? Pensar em alguma coisa e dar solução? Que alguém diga aleluia. Eu disse de manhã, nós vivemos num mundo que restringe a cada um de nós todo dia. Daqui você não passa. É assim que acontece. Acontece com todo mundo, por que não vai acontecer contigo? Se não tem para todo mundo, por que vai ter para você? É assim que o inferno trabalha o tempo todo, só te freando. Alguém está entendendo? E, gente, nós estamos vivendo dias nessas próprias áreas de um crescimento, por exemplo, na sua profissão, de algo que você tem sonho, você vai chegar lá, eu vou profetizar, você vai chegar lá no nome de Jesus. Mas eu tenho que crer, me posicionar e declarar. Estava conversando com o pastor Teixeira, ele estava contando sobre isso. São coisas assim, mas é tremendo. Ele estava falando isso para mim. Posso dar esse exemplo? Do teu filho? Da questão ali? Muito legal. Ele passava aqui pelo colégio militar e falou assim, meu filho vai estudar nesse colégio. E nós sabemos que é um colégio concorrido, porque é um bom colégio. Então está lá o filho dele, uma vez foi fazer prova lá no Maracanã, Maracanãzinho, 4.000 candidatos para 60 vagas. Meu filho vai passar nisso aí. Aí ele via os pais saindo e os filhos chorando. E todo mundo desesperado, ele no coração, Senhor, essa vaga é do meu filho. Meu menino estuda no colégio militar. E é um excelente aluno lá, o garoto é graduado lá. Alguém está entendendo isso aí? O que eu tenho, gente, para avançar é o que Deus tem me dado. Elinho, eu disse isso. Certamente eu tomei sobre mim as tuas enfermidades e as dores. O que Deus disse é a base. Eu abraço e vou com Ele. Ah, pastor, mas é simples, é assim mesmo. Ah, pensei que Deus fosse mais complicado, precisava fazer uma caminhada, uma jornada, umas penitências. Gente, onde está escrito isso? Fala para mim. Deus pediu que eu cresça. Qual é o espírito da nossa fé? Crença e declaração. E é óbvio que para cima da crença tem uma ação correspondente. Arrasta só isso aí. Segura só isso aí. Pastor, não tem ninguém comigo. Vá você, o Espírito Santo é a palavra e está tudo certo. Ah, você é maluco. Não quero saber. É o maluco que traz a vitória, que vê a vitória. Diga aleluia. Marcos 7, verso 29, domingo passado eu compartilhei com você. Que coisa maravilhosa. Uma mulher que não abriu mão da sua crença. E teve a oportunidade de abandonar, mas segurou firme, perseverou. Fez uma declaração, se posicionou em cima daquilo que cria. E fez uma declaração que Jesus falou, pode ir por causa dessa tua palavra, pode ir que a tua situação foi resolvida. Para pensar e meditar nessa simplicidade. Eu vou te falar, talvez uma frase nossa, para cima de uma situação, pode mudar toda aquela situação. Deus libera o poder porque encontrou um coração que acredita, que se posicionou com essa crença. É um trabalho que nós temos que fazer de maneira constante, é segurar o nosso coração debaixo de crença. Porque a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos perto da verdade, e isso já não trabalhar o nosso coração, e nós nem percebemos que nós estamos gravitando na incredulidade. Realmente está difícil, realmente está complicado e tal. E aí eu sou só um participante, eu vou à igreja, ouço a palavra, eu tenho uma Bíblia. Gente, temos que sair disso, é religião. O nosso Deus é vivo todo dia. Ele é alegria. Eu vou te falar, faz essa experiência, todo dia lê a Bíblia. Lendo a Bíblia com o Espírito Santo dizendo, esse livro é Deus falando comigo, aleluia. Você vai ver a força, a alegria, o prazer, o ânimo, tomando conta de você, mantendo, fazendo aquela manutenção necessária para nós estarmos diante das situações e só mandando ver, declarando. Pastor, eu quero saber quando é que muda. O problema do quando é que é impressionante, né? Nós queremos a liberdade o mais rápido possível, mas essa liberdade ela chega. Mas essa posição não pode ser abalada. Eu tenho que me posicionar. Então, Marcos 7, verso 29, eu dei 3 exemplos aí para você ler e você vê que funciona. Deu para pegar isso aí, gente?
Esse é um posicionamento importante. As palavras que nós pronunciamos, elas dão direção, mas elas podem também limitar o nosso crescimento. Eu posso estar trabalhando ao contrário, ela pode dar uma direção e uma liberdade para Deus trabalhar, mas ela também pode dar um impedimento para que o poder de Deus ele passe. Eu vou te falar, guarde isso, Deus não trabalha na incredulidade, Ele não trabalha num posicionamento errado da sua palavra, não tem como Ele trabalhar, não é o campo dele, o campo de Deus é a crença. Diga aleluia. Preste bem atenção, vamos dar uma lida em Números capítulo 13. Vou te abençoar com essa passagem, talvez alguns não conheçam, mas esse era um momento descrito pela lei, que Deus havia liberto seu povo do Egito, da escravidão, do nada, para ir para essa terra da promessa, da abundância, daquilo que Ele tem de melhor. Agora transcreve, passa isso tudo para todas as áreas, né? Uma vida familiar estável, saudável, gostosa, para uma vida de finanças, não me falta nada, eu tenho ampla suficiência, para o trabalho, para a conquista do trabalho, de coisas que Deus tem colocado no nosso coração. É assim, terra da promessa é isso, nós vamos chegando lá em várias áreas. Mas aí em Números capítulo 13, a primeira coisa que Deus disse foi assim, essa terra é de vocês, eu tenho o melhor para vocês. Quantos creem que Deus tem o melhor? Ele disse, Ele olhou para mim e para você e falou, Elinho, eu tenho o melhor. Graças a Deus. É nós que temos que levantar o nosso interior para enxergar isso aí. Mas Ele falou, essa terra é de vocês. Então, nós sabemos pela história de Números 13. E Moisés manda lá uma turma para dar uma espiada. Vamos dar uma olhada nessa terra que Deus disse que é nossa. E os caras voltaram, gente. Voltaram trazendo um relatório que realmente a terra é boa. Veja aí no verso 27. Relataram a Moisés e disseram, olha Moisés, não foi uma terra que você nos enviou. Verdadeiramente ela mana leite e mel. Que é isso? É boa. Bom, isso aí é um detalhe importante, mas agora começa a falar, o pessoal começa a declarar outras coisas. Mas o povo, porém, que habita nessa terra é o quê? Poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos dos gigantes. E começaram a falar o outro lado, do lado do natural, das coisas que são naturais, mas Deus havia dito, essa terra é de vocês. Eles deixaram ser contaminados e tiraram a palavra de Deus, disse, essa terra é de vocês. Por trás da palavra de Deus tem a força e o poder dele para fazer valer aquilo. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, vem, vem. Vem, meu querido, é a tremenda de uma plataforma ali que ninguém sabe, mas o cara meteu o pé e anda sobre as águas. Não me pergunta, mas quando ele falou vem, é porque é para andar por cima das águas. Mas meu cérebro não concebe. Ele disse vem, tem que acreditar. Alguém está pegando? Muito legal essa passagem. Aí, o que acontece? Caleb, que tinha ido com Josué, está escrito, fez calar o povo. Cala a boca, gente. Ele manda calar e diz assim, ei, vamos parar com essa bobagem aí, vocês estão declarando o quê? Isso, aquilo outro, olha só, vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente vamos prevalecer. Maluco, por que ele está falando isso? Ele está falando e dando essa declaração com base no que Deus havia dito, crença. Ele se posicionou para cair para dentro daquela terra, crendo que Deus ia dar a vitória, porque no natural não dá. É só isso que Deus espera de nós, crermos numa palavra que não encaixa no nosso cérebro, mas se Ele disse é o que vale. Essa terra é de vocês. Mandou calar os caras, cala a boca, a pessoa falando bobagem. Os caras continuaram a falar, porque não tem jeito. A incredulidade quando pega, meu irmão, eu vou te falar. Verso 31, porém os homens, e com ele tinha subido, disseram, não pode. Como é que pode, maluco? Não para de falar isso, rapaz. Se Deus disse que pode, por que você está dizendo que não pode? Se Deus disse que a parede é branca, por que eu estou declarando que ela é assim? Não podemos subir
contra aquele povo, porque aí começou a chorar, a choradeira. Aqui você tem que ler chorando, porque é mais forte. Os filhos de Israel, então, infamaram a terra, então, dizendo de novo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, vimos lá os gigantes e tal, papai, e Deus falou, chega, não dá. Essa turma não tem como eu colocar eles na terra, não tem. Olha a declaração, no capítulo 14, verso 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo, até quando não o quê? Crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Alguém entendeu aqui qual é a chave da grande vitória, da transformação, da mudança, do avanço na nossa vida, de ver a realização do plano de Deus na nossa vida? Alguém viu? Era o plano de Deus para eles, é o plano de Deus para nós. Eu vou te falar, sempre nós vamos estar enfrentando exatamente isso. Alguma coisa que na minha cabeça diz que não dá e Deus está falando, dá. Elinho, presta atenção, vai com a minha crença, se posiciona dessa maneira. E aí Deus falou isso aí, um pouquinho mais à frente aí, vá comigo aí no verso número 24. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em me seguir, olha só, ele não está dizendo que Caleb vai entrar na sua força, olha como está escrito, eu o farei, aleluia, eu o farei entrar. Eu vou repetir, o Senhor, o farei entrar. Eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência vai possuí-la. E nós sabemos que aconteceu isso. Quem está entendendo? Escuta uma coisa, em Hebreus 3, no verso 12, eu creio que eu comentei isso domingo passado, quero voltar a comentar só para você registrar. Na verdade, gente, eu vou te falar, nos dias de hoje, pelo menos aqui, Deus tem nos inspirado, e o Espírito Santo, a nós acertarmos esses pontos. Quando você acertar isso, você vai ver grande diferença. Nós vamos dar a impossibilidade, a possibilidade de Deus. Então, Hebreus 3, no verso 12, Hebreus capítulo 3 fala justamente disso que aconteceu. Aqueles que declararam a impossibilidade ficaram exatamente aonde eles declararam, dali eles não passaram. Eu vou repetir, aqueles que declararam porque creram nessa impossibilidade, eles ficaram exatamente ali, não entraram na terra da promessa. Para pensar nisso. Diante de tantas situações que nós enfrentamos, se eu estiver me posicionando errado, se eu estiver declarando errado, porque eu não acredito que Deus possa me dar a vitória, é exatamente ali que eu vou estar parado. Minha vida não anda. Não vai mudar. No verso número 12 diz lá, tende cuidado, meus irmãos, jamais aconteça ver em qualquer de vocês o quê? O que aconteceu com os 10 lá? Perverso coração de quê? Que vos afaste do Deus vivo, do poder de Deus. Você está anotando? Escreve uma coisa interessante. Se eu e você, diante das situações que a gente enfrenta, escreve da tua maneira. Eu fico confirmando os meus problemas com a minha boca, eu só faço meus problemas crescerem e se fortalecerem. É só isso. É muito fácil nós confirmarmos aquilo que naturalmente nós sentimos ou vemos. É muito fácil, todo mundo faz isso. Está olhando ali? Estou. O que você está vendo? Estou vendo aquilo, aquilo outro. Então, isso é fácil. O difícil é olhar para aquilo ali e dizer a declaração de Deus. Fazer a declaração que nós cremos que Deus fará. Diga aleluia. É diferente, é crença, é um hábito, é uma maneira diferente de nós abordarmos as situações que enfrentamos. É assim que Deus espera que nós abordemos aquilo que nós enfrentamos. Se é dentro de casa, nós vamos ver a nossa família ser transformada. Se é a situação de finanças, seja qualquer... Nós vamos ver a mudança, nós vamos ver o que Deus tem de melhor. Se eu não posso, é me entregar até aí sair nessas declarações. O inferno que é isso, Alinho, pode declarar, está difícil. Alinho, declare que essa parede é grande. Ela pode ser grande, meu Deus é maior, eu vou passar. É diferente, é um posicionamento, nós temos que aprender isso no dia a dia. Eu vou te falar, toda palavra que sai da nossa boca é registrada. Deus só trabalha nessa força, Ele sabe com quem Ele pode trabalhar, quem está crendo.
Nós temos que acertar isso rápido, gente. Não quero perpetuar as situações que eu estou enfrentando porque eu estou dando as palavras erradas, simplesmente, não. Mas, pastor, quanto tempo eu tenho que estar declarando? Não importa, creia e declare, deixa Deus trabalhar. É assim que funciona. Nós liberamos o poder de Deus. E eu quero te dizer, não é negar a realidade que eu vivo. Pelo contrário, é confirmar a vitória da palavra de Deus sobre a realidade que eu vivo. Não estou negando nada. Mas eu não confirmo ela. Eu confirmo o que Deus disse sobre ela. Diga aleluia. Essa terra é de vocês. E os caras confirmaram isso. Josué e Caleb, é isso aí, vamos cair dentro e tal. Segredo. Crença simples. Dessa maneira, te dá todas as vitórias. Sabemos que 40 e poucos anos depois, Josué e Caleb entraram. Só eles dois, só as suas famílias. O que é isso, hein, gente? Quer dizer que toda uma multidão ficou no deserto, só entrou Josué e Caleb e aqueles de 20 anos para cima, né? Ou para baixo, né? Para baixo, né? Brincadeira? Está dando para pegar o que eu estou falando, gente? Vamos só terminar lendo Josué 14. E aqui eu termino só com esse ponto. Josué 14 se ajuda depois de Deuteronômio. É isso aí. Josué 14, quando então eles estavam para entrar e possuir aquilo que Deus havia dito para os dois, como família, olha o que acontece. Ele tem uma conversinha, Caleb tem uma conversinha com Josué. E aí no verso número 6 diz assim: chegaram os filhos de Judá, Josué 14, todos acharam? Ok, verso 6, vamos lá, gente. Chegaram os filhos de Judá a Josué, em Gilgal, e Caleb, né, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: olha, Josué, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você. Você lembra? O que é isso? Sabe o que isso aqui significa? Que a crença a respeito do que Deus havia falado para eles ainda estava viva dentro deles. Eles só estavam assim: vou chegar lá, só estou esperando, vou chegar lá. Aquela terra é minha. Todo dia, imagina, o cara acordava, dormia, aquela terra é minha, é para lá que eu vou levar a minha família, é para lá que Deus ele falou, aquilo lá é meu. 40 anos depois. Bom, mas tira esse detalhe dos 40 anos, porque aí pode te desanimar, mas vamos ver o princípio da crença. Pode levar 1 ano, 2 anos, menos, pode ser até uma semana, aleluia. Pode ser amanhã, aleluia, aí o pessoal grita. Mas não, quanto mais rápido, melhor. Não me pergunta, gente, essa questão de tempo, não me pergunte, por favor. Mas vamos pegar isso aqui. Aí então ele diz assim: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea. E aí está escrito assim, grifa isso na tua Bíblia, que isso aqui é minha paixão, esse verso é minha paixão. E eu relatei, abri meus lábios, eu declarei conforme o quê? Ninguém tem Bíblia, aleluia. Conforme sentia, conforme estava aqui no coração, não aqui na cabeça. Ele não fez a declaração que todos fizeram, com base na cabeça. Não pode, não dá, tem muita gente, é gigante, não vai dar. Não, eles fizeram a declaração com base em crença. Sabia, a crença, o lugar da crença é aqui, ó. É no espírito do homem. Esse livro é para o meu espírito e para o seu, diga aleluia. Ele não tem nada a ver com a minha cabeça, ele tem a ver com o meu espírito. E eu relatei conforme sentia no coração, minha crença. Eu fiz a declaração da minha crença. Eu me posicionei para cair para cima daquele povo. Demais, né? A mesma fé que Jesus nos ensina, que estão nos evangelhos, e as cartas nos ensinam, como Paulo fala, os posicionamentos nossos de fé, é o mesmo do passado. Eu vou te falar, eu estava até conversando outro dia com o pastor Fragalho sobre isso. O que é incrível é que a terra que Deus havia prometido para Caleb, presta bem atenção, é a terra dos gigantes.
E ele, com 80 e poucos anos, veja o que está escrito aí, ó, no verso 14: portanto, Hebrom, que era a terra dos gigantes, passou a ser de quem? É só um menino de 85 anos. Ele creu com 40, preste bem atenção, olha o segredo, gente. Ele creu com 40 e continuou com 41, com 42, com 43, com 44, com 45, com 46, com 47, com 48, com 49, com 50, com 50. Ele continuou crendo. Quem vence? Aquele que continua crendo. Quem vence? Aquele que continua crendo. Aí ele foi lá para Ebeu, Quenezeu, até o dia de hoje, visto, veja aí, vamos lá, no finalzinho do verso 14, tomou posse da terra que era dele, há 40 anos que Deus havia dito para ele, ele creu, ele declarou, e veja, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Eu vou te falar, Deus tem um compromisso com aquele que acredita, rapaz, e essa palavra não volta vazia. Diga aleluia. Nós estamos num processo de crescimento, gente, de transformação. Deus quer mais, Ele quer acrescentar a tua vida. Para nós sermos testemunhas vivas para outras pessoas dizer que dá, com Deus dá, cara. Vamos ficar de pé, vamos orar, aleluia.